Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para continuar falando de um assunto extremamente importante, interessante, mudando aqui o personagem. Quero agradecer a presença do Dr. Raelson, que é o diretor da área de saúde da Sociedade Educacional Uberabense. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado aos telespectadores e ouvintes, Rádio Cultura e ISTV. Maravilha, doutor. Eu vou começar direto no ponto, porque as pessoas estão questionando, estão perguntando. Temos novidades aí, a UPA Mirante acabou de ser reformada, entregue à população. Nós, inclusive, já trouxemos o Dr. Raelson aqui falando sobre esse assunto e agora nós avançamos, né? Temos lá o protocolo de atendimentos que tem sido, às vezes, mal interpretado, às vezes interpretado de maneira maldosa, tem de tudo, né? Eu quero saber do senhor o seguinte, o que houve de ganho para o atendimento médico, a assistência médica nessa dinâmica que foi implantada nas UPAs aqui em Uberaba? Bom, as unidades de pronto atendimento são unidades críticas, né? Unidades que foram desenvolvidas no sistema de saúde do Brasil e outras partes do mundo. Há unidades parecidas. Elas foram desenvolvidas exatamente para o acolhimento de pacientes em situações de maior urgência e emergência. São aqueles casos, como todos nós sabemos, que não podem esperar pela programação de consultas, pela programação de procedimentos e precisam de um atendimento mais ágil dentro de uma racionalidade de tempo. Então a gente fala isso porque dentro da perspectiva que vem sendo trazida para as unidades de pronto atendimento em Uberaba, a Sociedade Educacional Uberabense tem promovido algumas alterações com base em experiências, em estudos e avaliações de serviços outros onde funcionam muito bem. Por exemplo, a classificação de risco ela começa antes mesmo da abertura de ficha. E nós utilizamos um modelo de classificação de risco baseado naquele modelo que é mais utilizado no Brasil e no mundo, que é o famoso protocolo de Manchester. A gente utiliza um protocolo próprio que é adaptado baseado nesse protocolo. E por que nós escolhemos o protocolo de Manchester, né? Primeiro porque ele é o mais utilizado no mundo, um dos mais testados. É um protocolo que tem vários estudos técnicos e científicos mostrando a qualidade desse protocolo, no sentido de acolher melhor os casos na classificação de maior risco, diferentemente de outros tantos que existem mundo afora. Existem pelo menos mais uns 4 tipos de protocolos que são utilizados. Esse é o mais utilizado. Os protocolos de classificação de risco, é importante a gente colocar isso, porque as pessoas precisam saber disso. Os protocolos de classificação de risco eles foram criados pelos soldados americanos que precisavam selecionar aqueles casos que eram mais graves e menos graves para um atendimento mais rápido e, obviamente, para eles serem salvos. Isso é mais ou menos, aí nós estamos falando de 1970, quando surgem os primeiros protocolos. E os próprios americanos só desenvolveram o seu protocolo já lá por volta de 1900, 1990, mais ou menos. O protocolo americano, por exemplo, que não é utilizado em várias emergências dos Estados Unidos, algumas usam esse protocolo de Manchester, que é um protocolo da Inglaterra. Esse protocolo americano, por exemplo, ele separa os níveis de gravidade dos pacientes em 5 níveis, mas ele não tem tempo previsto para atendimento. Então nós achamos que isso é uma desvantagem, por exemplo. O paciente ele precisa ter uma previsão de quando ele pode ser atendido diante da sua gravidade clínica. Existem outros, o protocolo canadense, o protocolo australiano, esses protocolos eles classificam também por cores, eles têm tempos, mas, por exemplo, o tempo do protocolo canadense, ele é menos da metade do tempo do protocolo de Manchester, que é um protocolo que nós, como eu falei, utilizamos como uma referência, não necessariamente este, mas como uma referência no que nós temos praticado hoje nas UPAs. Uma informação interessantíssima, eu não sabia, mas sempre as guerras, né, revelando para nós algumas novidades, inclusive na área, principalmente na área da saúde, a penicilina, né, e tantas outras coisas bacanas. Doutor, para a gente fazer uma coisa didática aqui, o paciente chegou com sintomas, enfim, com um infarto, né, numa unidade de pronto atendimento. Essa é a cor que
demandam um atendimento mais ágil. Ou ele vai ser classificado, nessa situação que você está colocando, ele será classificado como laranja, é um paciente que precisa de um atendimento dentro dos próximos 15 minutos, ou como vermelho, que é um atendimento imediato, em que ele precisará ser abordado imediatamente. Vai depender da gravidade. Isso, vai depender da gravidade. Agora, esses pacientes, por exemplo, nessa situação que você está colocando do infarto, o atendimento dele já começa na própria triagem. Isso é importantíssimo as pessoas entenderem, que a triagem é um atendimento, faz parte do processo de atendimento. É uma das fases do atendimento dos pacientes dentro das unidades de pronto-socorros ou pronto-atendimentos. A triagem, ela é uma etapa e uma etapa importantíssima. Porque um paciente, por exemplo, com dor torácica, que pode ser um infarto, ele já vai ser direcionado para um eletrocardiograma de uma forma mais rápida. Então, ele passar pela triagem, ele passar pela identificação dos sintomas que ele está trazendo, é muito importante do que ele ter que esperar pela abertura de uma ficha e só depois ele ir para uma triagem. Nós invertemos esse processo e, inclusive, trouxemos a participação do médico para dentro da triagem, o que também traz um ganho de qualidade para esse paciente, no sentido de que alguns pacientes que são classificados como cor, por exemplo, azul ou verde, que são casos mais simples, uma escoriação ou um atestado em função de um sintoma mais leve, ele terá ali o seu atendimento de uma forma mais rápida e uma liberação sendo feita de maneira mais rápida. Lembrando que as instalações de recepção e de acolhimento, né, desses pacientes nas nossas unidades de pronto atendimento, ela tem também uma disposição, uma organização que dá um conforto também, né, doutor? Sim. Todas as duas unidades de pronto atendimento em Uberaba hoje contam com 2 salas de triagem. Isso também é uma inovação, é uma diferença, porque a gente vê por aí que às vezes são salas compartilhadas e hoje nós trabalhamos com 2 salas distintas. Fora o ambiente destinado ao médico, que está ali junto da própria triagem, com a enfermagem, para que seja possível essa proximidade e essa dinâmica do atendimento. O senhor lembrou bem aí que o UPA significa atendimento de urgência e emergência, e os casos que chegam de extrema urgência, extrema emergência, por exemplo, em ambulância. Na UPA Mirante, como é que está essa instalação física que direciona esse paciente para o atendimento mais rápido? Nas 2 unidades de pronto atendimento, tanto na Mirante quanto na São Benedito, os pacientes que chegam de ambulância ou mesmo de carro próprio, mas que se dirigem à chamada ala mais emergencial, que é uma sala que tem ali nas 2 unidades, né, elas estão prontas, elas ficam logo voltadas para a rua, são unidades, são espaços que já destinam para uma sala de estabilização, onde esse paciente ele já é acolhido e rapidamente já tem uma equipe ali pronta. É o que nós chamamos, na nova configuração que a Sociedade Educacional Berabense tem dado às UPAs, de ala de cuidados avançados, né? Porque são pacientes mais críticos, então eles já iniciam, eles já vão direto, e aí, obviamente, triagem ela é feita já durante o atendimento, e a abertura de ficha ela pode ser feita ou pelo acompanhante, ou por alguém que traga esse paciente até a unidade. Então, isso é uma das novidades nas 2 unidades. Sim. Eu vi, por exemplo, que na UPA Mirantes tem lá um espaço para ambulância encostar, por isso que eu me lembrei aqui, por exemplo, né, se o paciente está em estado grave ali, tem alguns equipamentos ali que já são prontos para... Explica para nós que salas são aquelas, que equipamentos são aqueles. Essas são salas preparadas para pacientes mais graves, mais críticos, e nessa sala existem um conjunto de equipamentos, né, existe um conjunto de equipamentos que serve de suporte a esse nível de gravidade do paciente. Então ali você tem um respirador, se esse paciente não conseguir respirar por conta própria, precisar de um socorro, você tem equipamentos para uma reanimação cardíaca, você tem um desfibrilador já pronto, então que fica o tempo todo ligado, né, à bateria, e você tem geradores de energia para as 2 unidades, que também é algo que foi reestruturado para que as 2 unidades tenham geradores, a fim de que não falte o fornecimento de energia elétrica em situações como essa. Então, essas salas elas são preparadas para dar esse suporte de emergência a esses pacientes mais graves. Agora, doutor Raelson, ainda falando sobre assistência, né, o encaminhamento
desses pacientes para unidades hospitalares. Eu sei que nós temos uma regulação, né? O Dr. Raelson é um especialista nisso, porque já atuou muito diretamente nessa área. Como é que nós estamos em relação à regulação de pacientes para as unidades hospitalares? O município de Uberaba, ele tem uma central de regulação municipal que controla, através de um sistema de regulação que é do Ministério da Saúde do Brasil, todo o fluxo de encaminhamento de pacientes de dentro da própria cidade de Uberaba, geralmente das unidades de pronto atendimento, mas também pode surgir dos hospitais, quanto de fora do município de Uberaba, através de outro sistema de regulação, que se comunica com esse sistema utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde. Então é dessa maneira que a Secretaria gerencia a ocupação desses leitos e, obviamente, a partir do nível de gravidade que cada paciente apresenta. Algo que é muito importante da gente citar é que todo esse sistema de regulação e de suporte ao paciente, Paulo, ele é baseado em normativas do próprio Ministério da Saúde. Então, como funciona uma central de regulação, quantos médicos devem estar ali, se o sistema de atendimento móvel de urgência deve estar ou não vinculado, e ele está, nesse caso, ao complexo regulador. E um outro detalhe são das próprias unidades de pronto atendimento. As unidades de pronto atendimento, elas fazem parte dessa rede assistencial. E no Ministério da Saúde, o mais alto nível de qualificação de uma unidade de pronto atendimento é aquela que exige, por exemplo, a presença de 9 médicos ao longo de 24 horas dentro de uma unidade de pronto atendimento. E é importantíssimo a gente frisar a população de Uberaba e região, que as 2 UPAs de Uberaba, atestadas pelo próprio Ministério da Saúde agora recentemente, elas trabalham com o quantitativo médico que o próprio Ministério da Saúde recomenda para que se tenha. Então, ao longo de 24 horas, nós temos pelo menos 9 médicos e a distribuição deles depende do que nós chamamos de curva de calor, depende daquele momento de maior procura de pacientes pelas unidades. Então, nós temos pelo menos 9 médicos distribuídos em cada uma das unidades de pronto atendimento, e esses médicos, eles ficam, alguns mais para a área de cuidados avançados, outros mais para a área de cuidados intermediários, mas o tempo todo, dinamicamente, um que está para um lado pode estar para outro, a depender da necessidade ajustando ao longo do dia. A necessidade, entendi. É por isso que, como o senhor está explicando aí, com toda essa regulação, não adianta o camarada chegar lá, é o Paulão, amigo do Dr. Raelson, amigo do não sei quem, então precisa internar rápido. Quer dizer, tem uma regulação que tem que ser seguida e não é o amigo que telefona para escalar essa regulação. Né? E nem pode. Os pedidos, eles atrapalham muito. Se eles fossem atendidos, a gente tem que pensar, e aí você toca no assunto importantíssimo, porque veja, os pedidos, quem está sendo atendido está passando na frente de uma outra pessoa. E aí eu humanamente estou prejudicando outra pessoa que precisa. E isso nos traz a uma outra abordagem que é importantíssima. Quem é classificado como azul e é tecnicamente classificado como azul ou verde dentro de uma UPA, é porque a sua apresentação clínica, os sinais que são aferidos, pressão arterial, oximetria, frequência cardíaca, frequência respiratória, a queixa clínica, esses sinais não são sinais de gravidade. Então veja, quando essas pessoas reclamam, mas está atendendo mais pacientes amarelos, está atendendo mais pacientes laranja, estes pacientes são pacientes que demandam um atendimento maior, um tempo maior, e são pacientes mais críticos. Então ninguém sai escolhendo aleatoriamente, ou a pedido de A ou de B, que um paciente seja de uma cor ou de outra, ou que um deva passar na frente do outro. É a condição clínica que prevalece. E a Sociedade Educacional Uberabense utiliza um prontuário eletrônico com certificação nacional que deixa tudo registrado e que, portanto, nós podemos e fazemos periodicamente a conferência dos dados que são lançados, para que a gente tenha certeza de que um paciente crítico não deixou de ser atendido ou que um menos crítico passou na frente de outro. O critério tem que ser técnico para que todos os que precisem tenham acesso ao suporte médico, de enfermagem, e que é dado nas UPAs. Ou seja, esse monitoramento ele é constante. Permanente, diário. Se houver algum ajuste, alguma calibragem a ser feita, ela vai ser feita dentro da unidade para melhorar esse processo. Ela é feita dinamicamente. Às vezes,
ao longo de um dia, nós variamos o horário de um médico, colocamos ele num determinado horário, porque já temos uma curva de crescimento por procura, reduzimos esse horário. Há um deslocamento de médicos, por exemplo, para a área de cuidados avançados, se nós tivermos pacientes mais críticos naquela área de cuidados avançados. Então, há toda uma dinâmica de comunicação entre médicos, enfermeiros e profissionais que, às vezes, não são compreendidos e não são entendidos pela população, e é por isso que um espaço como esse é muito importante, para que a gente possa esclarecer sempre as dúvidas que a população tenha sobre como é feito o atendimento. A gente fica muito contente, nós temos monitorado esses dados, nós ficamos muito contentes quando a gente vê, por exemplo, que em torno de 14 mil atendimentos sendo feitos na unidade de pronto atendimento, nós temos menos que 3% de pacientes que retornam em menos de 24 horas, 48 horas, depois que receberam alta. Isso significa dizer que o nível de assertividade que está sendo feito pelas nossas equipes profissionais, a quem nós devemos sempre agradecer, que são equipes que se dedicam no dia a dia, né, de atendimento. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum profissional que vai para a unidade de atendimento vai com o propósito de não querer atender. Vai querendo atender, querendo servir a população, é um profissional. Então, essas pessoas, elas estão atendendo dentro de dedicação, com todo o suporte, e temos os resultados. A grande maioria que tem sido atendida dentro de protocolos clínicos adequados, validados pelo próprio Ministério da Saúde. Está aí, por isso, nosso respeito aos profissionais de saúde aqui de Uberaba, que, aliás, são modelo para o Brasil e para o mundo, né, doutor Rael? É isso mesmo. Nós temos formado muitos profissionais ao longo desses anos todos, as duas universidades com muita qualificação e que estão brilhando Brasil afora em vários serviços, inclusive de urgência e emergência. Maravilha, eu quero dizer que as portas do ISTV estão abertas para eu voltar aqui. Eu sei que o senhor tem uma especialidade bacana aí, que é a cardiologia, tem a parte da emergência, né? O emergencismo dentro da saúde, sabe muito sobre esse tema. A gente vai querer ouvir mais aulas, inclusive sobre as cirurgias mais recentes, enfim, na área da cardiologia, que eu sei que o senhor entende bem, mas por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa, doutor Rael. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô.
voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A PM-MG apresentou seu plano estratégico para o quadriênio 2024-2027. As suas prioridades nesta semana na cidade administrativa, lá em Belo Horizonte. O comandante-geral da PM, Coronel Rodrigo Piassi, entregou o documento que norteará as ações da corporação em todo o estado de Minas Gerais ao vice-governador professor Matheus. Entre as ações do plano, destacam-se o enfrentamento à violência contra a mulher, o aprimoramento do atendimento a minorias e grupos vulneráveis, a otimização das operações de inteligência policial militar e também a potencialização da capacidade de primeira resposta da PM-MG. Esta é a 6ª edição do Plano Estratégico da PM, que desenvolve trabalho desde 2023, dessa forma, com um plano estratégico. As ações previstas são desdobramentos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que define objetivos, metas e também diretrizes para o desenvolvimento do Estado. O Plano Estratégico da PM contou com a assessoria técnica da Fundação João Pinheiro e, pela primeira vez, contou com a participação direta da população, de representantes dos poderes, de organizações da sociedade civil, dos policiais militares também, estudiosos e acadêmicos. O plano prevê um investimento de mais de R$1,1 bilhão para a PM nos próximos 4 anos. Mudamos de assunto para falar sobre um bicho que incomoda muita gente neste verão. Zoonoses orienta a população sobre os cuidados com escorpiões. Isso mesmo, de acordo com a seção de controle de zoonoses, os dias quentes de verão, a umidade e a chuva são um cenário propício para a reprodução deste bicho que aumenta o número de acidentes nesta época do ano. A zoonoses registrou em janeiro deste ano 38 chamados relacionados a acidentes com escorpiões e 39 ordens de serviço para o controle. No ano de 2023, o setor realizou 703 atendimentos para o controle de escorpiões e 324 investigações de acidentes. Em 2022, o número era 821 atendimentos. Os principais esconderijos são as frestas de piso, paredes, forro, pilhas de material de construção, entulho, sucata, restos também de vegetação e redes de esgoto. Eles se alimentam de insetos atraídos pelo lixo, restos de comida, mantimentos armazenados de forma inadequada, também são alvo dos escorpiões. Em caso de necessidade, os agentes podem ser acionados através do telefone 3315-4173. E em caso de acidente com picada do escorpião, aí a orientação é procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs do Mirante ou São Benedito. Mudamos de assunto para falar sobre o nosso camelódromo, que está com algumas lojas, algumas portas fechadas. Por isso foi publicado no Diário Oficial do Município, porta-voz, da última sexta-feira, a convocação aos permissionários com box fechado ou sem uso, para se regularizar em caso eles tenham interesse. O chamado é da Secretaria de Desenvolvimento, a SEDES, órgão responsável pelo Centro Popular de Compras, o nosso popular camelódromo. O motivo dessa convocação, através do edital, é que ainda neste ano, neste semestre, mais precisamente, haverá novas permissões nos boxes que estão inativos lá no camelódromo. O permissionário interessado em se regularizar, ele deve buscar o centro administrativo da prefeitura para a negociação de possíveis débitos junto à Secretaria Municipal de Fazenda. E aí não é necessário fazer nenhum agendamento. Já o comerciante que não pretende mais fazer uso da permissão, é preciso que ele se dirija à SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para as providências cabíveis
Ela fica na rua Lauro Borges, número 97, bairro Estados Unidos. Horário das 2 da tarde até as 4 da tarde. Se você quiser informações, o telefone é o 3331-2403. E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.